A gente tem aqui informação sobre o Marcos Antônio e também sobre o Alan, tá? Porque algumas coisas agora começam a ficar mais claras para a gente, tá? Vamos lá. Segundo o Alexander Vieira, para ter a prioridade de compra de Marcos Antônio, o Flamengo estuda oferecer o empréstimo do volante Alan pagando parte dos salários ao São Paulo, tá? Informação que trouxe o Alexander Vieira. Aí o Arnaldo Ribeiro trouxe a informação hoje dizendo o seguinte, que para o Flamengo ter a prioridade de compra, ou o Flamengo vai liberar o Alan, ou vai pagar, né, dar uma grana para o São Paulo para poder ter essa prioridade de compra. Agora sim as coisas começam a fazer mais sentido. Eu acho que essa primeira informação saiu, acho que foi na quarta-feira à noite, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. Né? E foi a informação do Diogo Dantas que cobre o Flamengo. A informação foi a informação foi a seguinte: São Paulo e Flamengo fecham acordo para o Flamengo ter a preferência da compra do Marcos Antônio. Aí a pergunta que eu fiz é, tá, e o que é que São Paulo ganha com isso? O que é que o Flamengo vai dar para o São Paulo para ele receber a prioridade de compra? Porque não existe uma prioridade de compra de graça para um time, isso não existe. Alguma coisa o São Paulo tem que receber. Aí quero o questionamento, porque eu comentei isso já 2 vezes, tava puto com isso, porque não faz sentido. Agora sim tá saindo mais notícias e a gente vai montando o quebra-cabeça. Agora sim algumas coisas começam a fazer mais sentido. Então, ou o Flamengo deve pagar uma grana, ou então liberar o Alan por empréstimo, pagando parte do salário para o Flamengo ter a prioridade da compra do Marcos Antônio. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. Agora sim as coisas começam a fazer mais sentido. Esse negócio também aqui, uma coisa que eu estou preocupado é o seguinte: esse negócio de prioridade de compra para o Flamengo tá me cheirando, sabe o quê? A venda dele para o Flamengo no meio do ano. É isso que tá me cheirando. Entendeu? Porque assim, cara, Cara, a partir do momento que você dá uma prioridade de compra pro Flamengo pelo Marcos Antônio, e no caso eles vão pagar uma grana, o Alan, tipo assim, o Flamengo já tá pagando já, né, começando a pagar uma compra do Marcos Antônio, é basicamente isso. Do São Paulo, até um bastidor importante, o São Paulo deu um chapéu no Corinthians, tá, para essa contratação. Até o Rui Costa, no início da coletiva, fala, né, que tinha outro rival da cidade que queria. Esse rival era o Lucas Ramon. Ou esse rival era o Lucas Ramon, é bom, né? Esse rival era o Corinthians. O Corinthians chegou a entrar em contato com o Mirassol, com o jogador para tentar essa contratação, só que o que ajudou muito foi o próprio jogador. O São Paulo quis fechar esse pré-contrato e a ideia inicial do São Paulo e através do Rui Costa foi de fechar esse pré-contrato com o Lucas Ramon para depois negociar com o Mirassol. E aí conseguiu fechar imediatamente com o atleta, não houve nenhum problema para fechar com o atleta, até a negociação foi bem rápida. E, inclusive, né, o nome que vocês souberam do nome com exclusividade aqui no canal do Alexander Vieira, e aí depois o Hernan trouxe do negócio fechado com o Lucas Ramon, e aí a gente trouxe mais detalhes. Então o Lucas Ramon aí estava na mira do Corinthians. O Corinthians tentou a contratação do Lucas Ramon. A prova disso também é que depois eles contrataram um tal de Pedro Milans, que chegou aí no Corinthians, que também é lateral direito. Então eles estavam buscando esse lateral direito. E aí o Lucas Ramon chega pro tricolor paulista. Foi apresentado, tá treinando normalmente e deve ir pro jogo amanhã. E aí eu acredito, tá? E aí é um feeling. Eu acho que ele tem boas possibilidades de ser titular amanhã. Tá? Boas possibilidades. Porque o Crespo tá meio desgostoso com o Cédric, o Mike precisa descansar, então eu não descarto a possibilidade do Lucas Ramon ser titular amanhã, tá? Bora ouvir um pouquinho aí da entrevista coletiva do Lucas Ramon? Calma aí. Tato, queria saber se você pode falar de quem é que foi. O Mike não deve jogar amanhã, deve ficar no banco. E aí vamos ver se ele vai de Cédric, se ele vai... Eu tô com uma impressão de, até por conta do jogo ser em casa, contra o Primavera, e você precisar sair para o jogo, eu estou com uma impressão de que o Crespo vai jogar sem os 3 zagueiros. E aí possa ser que o Ferrarese faça a lateral direita, assim como ele terminou na partida contra o Santos. Enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas é uma informação sobre o Cédric, tá?
O Cédric, o Crespo não está tão feliz com o Cédric nas últimas partidas. E assim, ele está numa lista de negociáveis, acho que é um termo forte para o meio do ano, porque tem que ver se vai aparecer alguma coisa, mas é um jogador que o São Paulo hoje já não faz tanta questão assim de manter no elenco. E Luiz Teixeira, gostou da contratação? O que você acha do Lucas Ramon? Então, eu prefiro esperar um pouco para ver o Lucas Ramon jogando no São Paulo, né? Porque eu sempre falo sobre isso, né? Jogar no Mirassol é uma coisa, jogar no São Paulo é outra. O Lucas Ramon já é um jogador de 31 anos, se eu não me engano, né? Nunca despontou em nenhum time assim de primeira linha, então eu prefiro esperar, aguardar. Se ele for um lateral que jogar, não comprometer, já para mim já está ótimo. Se for um lateral conseguir fazer, por exemplo, a função que o Mike faz pior, que é defender, né? O Mike é muito bom no apoio, mas ele não é muito efetivo na defesa. Tanto é que ele tem se preservado nos jogos. Você vê que o Mike pouco avança. Nesse jogo contra o Santos, até ele foi mais para o ataque. Aliás, o passe que o Lucas acabou cruzando a bola para o Caleri no gol do São Paulo, antes a bola passou pelo Mike, e o Mike de primeira já deixou o Lucas ali numa posição boa para fazer o cruzamento. Eu acho que o Mike será o titular, mesmo com o Lucas Ramon, só se ele jogar muita bola, que eu não sei não, viu? Acho que a chance do Lucas Ramon ser reserva é bem grande, tá? Mas vamos aguardar, de repente ele é melhor jogador do que a gente imagina, né? Porque a gente não observa muito esse tipo de jogador em time, né? Nos outros times, né? Lateral, só se o cara se despontar muito, assim, né? A gente geralmente olha os meias, os atacantes, o goleiro, né? Geralmente também que aparece bastante. Vamos aguardar. Eu acho que dentro do que o São Paulo pode hoje contratar, foi uma boa contratação. Esse fato dele ter escolhido o São Paulo e não o Corinthians também é legal. Ele só não pode falar que ele é fiel lá, que ele falou não. Ele é leal, tem que ser leal. Ele é leal, mas ele falou os dois. Depois ele acho que tentou corrigir. Depois ele deu uma corrigida. Superchat aqui do Rafael 91R, já mandou um abraço, obrigado pelo superchat, mandou 5. Qual a chance no Cédric Soares ser vendido no meio do ano? Vendido, acho que 0, porque é um jogador que já tem mais de 30 anos. O que pode acontecer, né? Ele tem contrato até dezembro de 27, é de uma liberação por parte do São Paulo. O Crespo e essa chegada do Lucas Ramon, para mim, evidencia muito essa falta de espaço que o Cédric terá. Porque agora ele tem o Mike, que é o titular absoluto com o Crespo, tem o Lucas Ramon que chega para disputar espaço com o Mike, então você já tem duas opções. O Igor Felisberto tá batendo na porta, tá? E a avaliação do Departamento de Futebol de São Paulo é que o Igor Felisberto, esse ano, ele precisa fazer um ano de transição para já começar a ser um atleta profissional. O Igor Felisberto tem sondagens do futebol europeu também, o São Paulo não pretende vender, pretende consolidar a sua presença no elenco profissional. Então o São Paulo quer manter o Igor Felisberto, então você já tem 3. E aí, em alguns casos, você tem o Ferrarese que pode fazer essa função como ele fez na partida contra o Santos. Fiquei inquieto com essa situação do Ferrarese fazer a lateral direita e fui buscar informações. E não foi só uma opção de jogo, não, tá? Foram duas questões o Ferrarese jogar na lateral. O Ferrarese perdeu espaço com o Crespo na zaga. Vocês vão lembrar que ele começou como titular na era Crespo, como terceiro zagueiro pela direita. Ele perdeu espaço. E outra, o Cédric também perdendo espaço na lateral. Então, o Crespo tem avaliado essas questões e o Igor Felisberto também tem ganhado espaço. O Ângelo, pelo que eu pude ter de informação, vai ficar um pouquinho escanteado. Não deve conseguir bater aquela meta de 2 milhões de euros, né? Que o São Paulo impôs caso para o Strasbourg, dele jogar alguns jogos ali como titular do elenco profissional. O São Paulo não deve conseguir bater essa meta. Se eu não me engano, eram 2.000 minutos, né, que o Ângelo tem que bater no profissional para conseguir que o São Paulo bata aí essa meta. Não vai bater, porque o Ângelo ainda vai passar por um processo no Sub-20, não foi inscrito na Copinha, e aí ele vai continuar no Sub-20, ele está sendo... O que eu tenho de informação é que internamente o Strasbourg está sendo mais
mandante da carreira do Ângelo do que o próprio São Paulo. São Paulo tá meio tipo, vamos mandar ele lá para treinar para o Strasbourg, ele vai fazer algumas outras imersões lá no Strasbourg durante o ano, então é um jogador que esse ano não vai ficar no sub-20, mas em termos de maturação, não vai ser um jogador que deve ter tanto espaço assim com a camisa do São Paulo. Então, a ideia do São Paulo, justamente, internamente, eles já cravam que essa cláusula aí de 2 milhões de euros pelos 2 mil minutos não devem ser batidos. Então, aí, tudo isso nos traz que o Cédric perderá espaço, que o Cédric não será opção, o Cédric vai cada vez mais perder espaço, e aí você deixa um recado para ele e para o seu staff de, no meio do ano, procurar um novo destino. Ele até recebeu sondagens do futebol português recentemente, não me falaram os clubes em si ali que realmente fizeram essa sondagem, me trouxeram ali que eram os clubes ali de meio de tabela, não era nada de clube grande até me falaram o nome de um clube, mas eu acabei esquecendo, mas que não foi nada concreto, só que o São Paulo está dando essa abertura. Até no que eu tenho de informação, o Maciz ele tem feito, né, conversado com alguns especialistas sobre redução de custos, e até vai ter até um comitê onde até o próprio Flávio Marques, né, conselheiro da oposição, que já deu em entrevista para a gente, que foi um dos oradores ali do impeachment do Casares, de fazer uma redução de custos, ver onde vão ser reduzidos esses custos, e um dos temas batidos será justamente no elenco. E aí o Cédric Soares entraria muito nessa questão, porque há uma avaliação interna de que hoje o custo-benefício do Cédric Soares é ruim. Daria para você abrir espaço nessa folha salarial, porque, como eu disse, o Lucas Ramon chegou, e, gente, o Lucas Ramon, o salário dele, ele só não vai ser maior do time titular, o salário dele só não vai ser maior do que o próprio Mike, porque o Mike veio da base. Então é um salário, assim, para os padrões de um clube como o São Paulo, é um salário bem acessível, tá? É mais ou menos ali, menos do que 200 mil, vai, só para a gente trazer aqui para vocês. E, pô, para um titular do São Paulo é pouco. Isso é um salário de base, por exemplo, de cara que está 2 anos na base, por exemplo. Então, o Cédric vai perder espaço, é natural. E eu acho que no meio do ano o staff vai procurar um novo destino. Você acha que já deu para o Cédric, ou Elide Teixeira? Sim, o Cédric foi aquela coisa, né? Ele estava lá treinando, ele estava se recuperando lá no São Paulo, aí o São Paulo estava precisando de um lateral, aí deve ter rolado aquelas conversas de empresários, né? Com a diretoria do Tricolor, e aí se chegou à conclusão que o Cédric seria um bom retorno, uma boa contratação para o São Paulo. Lembra, ele até veio sem custos no começo e agora ficou mais tempo. Mas é o que você falou, com a chegada do Mike agora, o Mike se tornando titular, jogando bem, o Mike não está comprometendo, ele pode jogar, que a gente sabe que ele pode jogar melhor do que ele está jogando hoje. E também com a chegada do Lucas Ramon, ele vai perder espaço. Ainda tem o Igor Felisberto, que não podemos esquecer, que pode também suprir a necessidade. Ele vai perder espaço, e é isso que você falou. Então, o São Paulo deve aceitar a oferta do banco para antecipar as receitas de televisão. O São Paulo ainda estuda os termos, mas tende a aceitar a proposta do Deicoval e vender ao banco, por meio da Libra, 5% das receitas de TV do Brasileirão pelos próximos 15 anos. A proposta foi detalhada pelo UOL nessa semana. Na prática, a negociação funcionaria como uma antecipação de receita. O banco pagaria desde já um valor ao São Paulo, visando receber mais ao longo dos próximos anos. Fonte do São Paulo não dizem o valor, mas apontam que ele ultrapassaria a casa dos 100 milhões de reais. O São Paulo já realizou uma conversa com o Deicoval para entender melhor as condições da proposta. E agora a discute internamente. Pesa a favor do negócio a situação financeira atual do clube. A operação poderia oxigenar o ano de reconstrução depois da renúncia do ex-presidente Júlio Casares. Gabi, o que você tem de informação quanto a isso? O que você entende disso? Acha positivo? Acha negativo? Claro, é uma grana forte que viria a curto prazo. Mas pensando a longo prazo, é uma grana que talvez faça falta em algum momento nos próximos anos. Ok que é 5% só, mas são 5% dos próximos 15 anos. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gabi. É 120 a 150 milhões, até onde eu tenho a informação com o Banco Deicoval, né, que foi ofertado para alguns clubes. Eu sei que o Grêmio também vai aceitar essa possibilidade.
é 5% apenas, mas é um valor que iria entrando de forma fracionada no São Paulo e ajudaria para o fluxo de caixa, né? Ao mesmo tempo, Fê, hoje o São Paulo tem um sufoco financeiro para pagar o seu dia a dia, né? Então, hoje o São Paulo ele precisa ter um valor ali de fluxo de caixa para poder pagar ali as suas demandas e tem muita dívida a curto prazo que o juro deixou estourando, né? Tanto é que o juro, ele, assim, deixa o São Paulo com 2 transfer bans, né? Ele pagou, mas ele já tinha dado indícios de que o andamento financeiro já era bem complicado, né? Então, eu acho bom negócio para o São Paulo caso o dinheiro ele seja usado de forma correta, para pagar demandas, né, de curto prazo, para pagar dívidas, e caso ele tenha de forma muito clara e estruturada na cabeça, é uma forma dele angariar mais receitas, né? Cara, a gente está falando aqui de 8 milhões por ano, mais ou menos, né? Não é exatamente isso, mas é que seja 10 milhões por ano, caso seja 150 milhões de reais. Ele tem que pelo menos dar uma fórmula para que o São Paulo consiga arrecadar pelo menos parte desse valor. Então ele cria algo que faz com que entre mais grana no São Paulo, né? Que entre mais, que seja 2, 3 milhões por ano, aí é justificável, porque assim, é 5% só, não é que está vendendo tudo, né? Então é uma antecipação de receita que eu acho que ela é válida pelo momento financeiro do São Paulo, sempre lembrando que o Júlio Casares deixou, infelizmente, a situação financeira muito delicada, e ele próprio, ele conseguiu tomar 2 transfer bans de menos de 24 horas, né? Ele tomou dois transfer bans ali, porque ele não conseguia ter o fluxo de pagamento. Aí vai pegar dinheiro ali, pega dinheiro aqui, então é uma demanda para o Macis. Ele hoje não tem muita alternativa para conseguir pagar os salários de funcionários e jogadores em fevereiro. Então ele precisa antecipar essa receita e vai tentar pagar dívida a curto prazo também. Dentre as dívidas, por exemplo, heranças do Casares. Oscar, por exemplo. Oscar não rescindiu ainda porque tem que achar uma fórmula financeira que dê para pagar o São Paulo, que não seja parcelado. Então tem que ter ali uma antecipação de receita. O ruim, e que eu acho que ele não vai fazer, espero que ele não faça, é antecipar a receita para contratar jogador. Aí você é um puto irresponsável, né? Ponto. Mas a forma que ele faz, né, de antecipar ali os 5%, caso ele consiga ampliar fontes de dinheiro para o clube e use isso de forma inteligente para pagar a curto prazo, e aí você vai tirando também dívida de juros, tudo mais, aí acho que faz sentido. Exatamente. Matheusão, queria que você comentasse se acha que faz sentido, é o que o Gabi falou. Pode vir a ser um problema de fluxo de caixa no futuro? Pode, mas eu acho que o São Paulo tem um rombo bem grande que precisa ser tampado agora a curto prazo, que também pode ser importante essa antecipação. Queria que você comentasse o que você enxerga dessa situação, se acha positivo ou se acha negativo, visando tanto curto prazo quanto longo prazo. Eu acho, na realidade, importantíssimo essa antecipação do caixa, né? Esse empréstimo, entre aspas, teoricamente o empréstimo, porque quando você faz essa situação que não é incomum, que não é ilegal, que não é ilícita, você tenta resolver o hoje e apertar o futuro. É como se você estivesse pegando o seu salário do mês que vem e utilizando neste mês, porque você tem alguma demanda extraordinária. E no caso, a demanda extraordinária do São Paulo é justamente arrumar a cozinha. A gente vem de uma gestão bagunçada, com muitos problemas relacionados a dívidas e a questões financeiras. Esse aporte de 100, 150 milhões, como o Gabi falou, eu acho que se utilizado de uma maneira inteligente, afinal, representa 5% de um valor total, né, do 100, eu acredito que vai ser muito fundamental para que o São Paulo possa pagar os vencimentos atrasados, seja eles relativos a direitos de imagem, os relativos aos funcionários, fazer com que o São Paulo tenha uma sobrevida no presente para que no futuro o São Paulo mais organizado possa se posicionar melhor, até mesmo no mercado, para poder fazer retornar esse dinheiro. O São Paulo já tem uma relação com o Banco da Ecoval, não é de agora, já há inúmeras situações de empréstimo, lembro do ano, acho que 2023, 2022, não me lembro ao certo, mas o São Paulo pegou 5 a 6 empréstimos no Dacoval, isso é muito recorrente, mas nesse sentido aí de antecipação, eu acho que é muito importante. O São Paulo passa por um momento, como eu falei no tópico anterior, de vulnerabilidade financeira, e talvez isso possa fazer com que o São Paulo tenha um respiro por agora, mas, deixando claro, desde que haja uma utilização inteligente, como o Gabi bem falou. Exatamente. São Paulo precisa sanar algumas dívidas, eu acho que pode ser importante sim essa antecipação, São Paulo podendo
ter uma antecipação de uma receita que viria nos próximos 15 anos. São Paulo anteciparia isso e receberia uma bolada só, praticamente. E para sanar dívidas de curto prazo seria um investimento importante. O São Paulo contou com a participação do meia-atacante Luciano no treinamento desta sexta-feira no CT da Barra Funda. O camisa 10 corria risco de lesão, mas está recuperado e aliviou o técnico Hernan Crespo do susto. Entretanto, os titulares do tricolor, como Luciano, devem ser preservados por Crespo diante do Primavera. O elenco vem de 4 partidas consecutivas com praticamente força máxima em campo, e a situação do meia-atacante pode ter acendido um alerta na comissão técnica. A partida deste sábado acontecerá às 20h30 pela 7ª rodada do Campeonato Paulista no Morumbis. O tricolor tem 7 pontos e busca entrar na zona de classificação para o mata-mata. Crespo fez um pedido especial e pediu o comparecimento em peso da torcida para empurrar o time rumo à classificação. A possível escalação do São Paulo para enfrentar o Primavera pode ter Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Dória, Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla, Ferreirinha, Tapia e Luca. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o confronto de logo mais entre São Paulo e Primavera. O meu é 2-0 para o tricolor. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.